Lucas capítulo 15. Vamos abrir aí a nossa Bíblia nesse capítulo que para mim é resumo de toda a Escritura. Resumo da história da Bíblia, da história da humanidade. Se encontra para mim no capítulo 15 do livro de Lucas. Nós vamos estudar esse momento, a resposta de Jesus a um questionamento. Nós intitulamos esta mensagem como Vivendo em Outra Vibe. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. A palavra do Senhor diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Oremos. Amado Deus, a tua palavra está aberta, mas queremos dizer que o nosso coração também. Precisamos ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor abençoe esta semana, falando ao nosso coração, mudando a nossa perspectiva em relação ao outro, mas também acerca do que o Senhor pensa de nós mesmos. Que sejamos alcançados pela tua graça, que a tua misericórdia abundante possa ser relevante em nossa vida mais uma vez durante essa semana, e que o sentimento que possa permear a nossa vida e nosso coração seja um sentimento de salvos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que no capítulo 15 nós encontramos aquilo que é a linguagem, a história de Deus na linguagem dos homens. Pelo questionamento que nós vemos nos versos iniciais desse texto, nós percebemos que Jesus deveria dar uma devolutiva para aqueles que estavam questionando a sua atitude aqui no texto, de alguma forma. E ao olhar para esse texto, o que eu imagino é que Jesus havia compreendido que até então aqueles homens ainda não tinham a compreensão correta do seu ministério, nem do que ele veio fazer. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. No entanto, Jesus é questionado por líderes da religião em relação à sua atitude de estar sentado com pecadores e comendo com eles. É nesse exato momento que Jesus ele tenta ser didático. Então ele conta agora a história de Deus na linguagem dos homens. E ele faz isso 3 vezes, utilizando formas diferentes, na expectativa de talvez se tornar compreensível àqueles que ainda não haviam compreendido a razão de ser do seu ministério. A primeira história que Jesus utiliza diz a respeito de um pastor que tem 100 ovelhas e ele perde uma delas, então deixa 99 e vai em busca daquela ovelha que se perdeu, que se extraviou. Está registrado no versículo 3 até o versículo 7. Mas Jesus identifica que quando esse pastor encontra essa ovelha que se extraviou, essa ovelha que se perdeu, que saiu do aprisco, há uma grande festa. O verso 7 declara: digo-vos que do mesmo jeito haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 8 ao 10, Jesus introduz então a segunda história para que o coração dos fariseus, dos escribas, seja alcançado. Então Jesus conta a história de uma mulher que perde 10 moedas, 10 dracmas, e ela anda desesperada à procura da sua moeda perdida. Ela então vai à casa, acende a candeia, até encontrar a sua moeda perdida. Quando ela encontra a sua moeda, o verso 10 declara que também ela faz uma grande festa.
procura outras mulheres, chama outras amigas, reúnem todas numa casa para celebrar, para comemorar o encontro daquela moeda que é muito significativa para ela. Não era apenas uma moeda, um troco de algumas compras, simbolizava sua esperança para o futuro. Aquela moeda era um dote que ela havia recebido. E caso seu esposo viesse a falecer, até que ela fosse resgatada, talvez por um irmão do seu esposo mais velho, ou pudesse retornar à casa dos seus pais, era o recurso que ela utilizaria para se manter durante aquele período. Então, todas elas, naquele período que ganhava esse dote, colava em uma espécie de um véu, um lenço, e guardava consigo em segurança, porque caso necessitasse, era a sua única esperança de recomeçar a sua vida. Então, não era uma moeda qualquer. Por isso, o tamanho desespero dessa mulher. Ao encontrar aquela moeda, ela manifesta uma grande alegria. E Jesus diz no verso 10, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus compara a alegria desta mulher com a alegria também dos anjos de Deus diante dos pecadores que se arrependem. E por fim, Jesus conta a última história em resposta ao questionamento dos escribas e dos fariseus que estavam murmurando a sua atitude. Ele conta a história de dois filhos, de um pai com dois filhos. Inicia no capítulo 11, capítulo 15, verso 11, e vai até o verso 32. Então, Jesus descreve a história como um filho mais novo que vai embora, que perde a parte dos bens que lhe cabe, da sua herança, e parte para um país distante, mas se decepciona e volta derrotado, destruído e sujo, mas encontra um pai esperançoso, de braços abertos e disposto a aceitá-lo de volta. Um pai que faz uma grande festa por perceber o retorno do seu filho que havia saído de casa. O verso 32 conclui todas as histórias, dizendo: era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Existe algo em comum em cada uma dessas histórias. Nas três histórias, nós percebemos a tragédia da perda, a insistência da busca e a alegria do reencontro. As três histórias foram contadas no mesmo contexto, não por acaso. Embora contadas de forma diferente, elas têm a mesma essência, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Fazer aqueles indivíduos entenderem que Jesus ama os pecadores e ele veio buscar e salvar todos eles. Jesus não desistiu de nenhuma daquelas pessoas que se afastaram, que se perderam, que se extraviaram, que estão destituídas da sua graça, que estão afetadas pelas mazelas da vida. E o objetivo principal do seu ministério é alcançar essas pessoas. E todos esses personagens que são identificados aqui exatamente experimentaram a tragédia da perda, a insistência da busca, e todos eles experimentaram a alegria do reencontro. E uma coisa interessante que aparece comum nessas histórias é que todos os personagens que aparecem aqui se encontram em uma condição de perdido. Primeiro, nós temos a ovelha perdida fora de casa. Segundo, nós temos uma moeda perdida dentro de casa. Terceiro, nós temos um filho perdido fora de casa. E por fim, nós temos o outro filho que também está perdido, só que está perdido dentro de casa. O que nos leva a entender que se essa história conta a nossa experiência, ela quer dizer que dentro ou fora de casa, todos nós estamos perdidos. De alguma forma, todos nós estamos destituídos da graça de Deus e merecemos uma atenção especial do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois filhos da história não é apenas o fim desse relato, mas é um resumo de tudo aquilo que acontece antes.
Quando nós olhamos detalhadamente as histórias dos dois filhos, nós percebemos que a história da ovelha perdida e da dracma perdida é apenas a intenção de Jesus de contar a história já dos filhos perdidos. Porque a história da ovelha perdida está se referindo apenas ao filho que saiu de casa, que se extraviou, que foi para um país distante e se encontra numa condição de perdido. Mas a moeda perdida dentro de casa, ela também quer apontar para o outro filho, o filho mais velho, o que fica, o que permanece, o que continua cantando, pregando, o que continua se vestindo bonitinho, seguindo todos os dogmas da religião. No entanto, o seu coração está tão distante do Pai quanto aquele que se extraviou. Ele também é alvo da graça de Cristo Jesus nessa história. Porque, embora ele permanece, ele também está perdido. Mas essa história nos ensina algumas outras lições. Especialistas da cultura oriental sugerem que o pedido daquele filho mais novo equivalia ao desejo de morte do seu pai. Nenhum filho deveria reivindicar sua herança enquanto seu pai estava em vida. Isso era como desejar a própria morte do pai. Mas quando nós lemos a história e percebemos que o filho mais velho também recebe a herança sem questionar, a história demonstra que ele também, de fato, estava tão perdido e tão distante do pai quanto o filho mais novo. O que identifica que nessa história nós encontramos apenas um pecador sincero e um santo hipócrita. Nós não podemos julgar nenhum nessa história. Assim como nós não podemos julgar os nossos irmãos que um dia cantaram na igreja, pregaram e se extraviaram por algum motivo. Aqueles que um dia participaram de alguma função, mas hoje não conseguem fazer a mesma coisa que nós fazemos, não conseguem congregar como nós congregamos, não tem forças para recomeçar, porque talvez nós estejamos perdidos tanto quanto ele. Um pecador sincero, aquele que joga o seu pecado na vitrine, quando não está preocupado com aquilo que vão dizer a seu respeito. Ele matou, ele adulterou, ele transgride os mandamentos, ele não consegue devolver mais dízimo e oferta, ele não está preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito, ele sabe que as pessoas sabem que ele está perdido, ele sabe que ele está perdido, ele sabe que Jesus sabe que ele está perdido, mas ele está em uma situação tão degradante que ele não consegue entender que ele precisa voltar. Ele não está tão preocupado com isso. No entanto, nós temos um outro nessa história. O santo hipócrita é aquele que se acha salvo, mas está perdido. É aquele que canta, que prega, que nunca saiu, que nunca se afastou, que aparenta ser um modelo de cristão para todos nós, e nós olhamos, não encontramos nada do que apontar, do que acusar, mas ele mesmo sabe que está perdido. O seu coração está distante do Pai, ele vive uma vida de pecado, está escravizado tanto quanto o outro, porque embora ele cante, ele prega, ele passa a noite viciado em pornografia, ele deseja aquilo que não é dele, cobiça aquilo que pertence ao outro, vive em adultério, perdido no meio da igreja, um santo hipócrita. Não sei quem é você, mas se você for um pecador sincero, um santo hipócrita, a graça é para você. O pai repartiu os bens entre os dois filhos, tanto para o pecador sincero, tanto para o santo hipócrita. A atitude do filho mais novo caracteriza apenas essas pessoas que estão em busca de liberdade, que estão cansados de regras, de culto, de rituais religiosos, e saem da igreja em busca da tão sonhada liberdade. Deus não viola a sua vontade. Ele oferece espaço para as nossas escolhas, mesmo sabendo que ela pode trazer destruição para cada um de nós. Mas ele não viola o nosso livre-arbítrio. Ele dá liberdade para a gente seguir o nosso caminho. Mas em uma sociedade agrária, como a que Jesus estava vivendo, a terra era parte da identidade. Ali tinha a história da família. Em nossos dias, em famílias tradicionais, não são diferentes. Existem pessoas que falam, não vou vender a minha herança. Aqui está o sangue do meu pai. Aqui tem a história da família. Em algumas terras, os pais, os patriarcas foram sepultados ali.
E alguns batem no peito e falam, nós não vamos negociar isso aqui. É a nossa história. Vender a propriedade, vender a herança, era vender a própria identidade. A história diz que aquele filho mais novo faz isso. Ele vende a sua identidade. Ele negocia os seus princípios. A herança que havia recebido do seu pai. Partiu para um país distante. Mas onde ficava esse país distante? Em uma análise geográfica, provavelmente entre os gentios, caracterizado por valores pagãos. Mas espiritualmente falando, esse país distante pode ser a inconsciência de Deus. É viver como se Deus não existisse. É estar perto, estando longe. É estar sentado no banco da igreja, mais distante de Deus. É estar pregando e cantando, participando das coisas, tendo função na igreja. Mas viver como se Deus não existisse. Todos podem estar distante de Deus, mesmo embora permanecendo nos bancos da igreja. Aquele filho que saiu, mas também aquele que permaneceu, perdeu a aparência de príncipe, negociou os seus princípios, esqueceu as verdades que um dia havia aceitado como convicção de sua vida, perdeu sua identidade. Mas louvado seja Deus, porque no verso 17 do capítulo 15, a palavra do Senhor declara que o filho mais novo diz, caindo em si. O que me faz entender que é mais fácil salvar aquele pecador sincero do que o santo hipócrita. É mais fácil ir em busca daquele que todo mundo sabe o que se perdeu do que aquele que a gente acredita que é referência para a gente, mas está perdido. Porque a igreja não sabe que ele está perdido. O líder de jovem não sabe que ele está perdido. O seu pastor não sabe que ele está perdido. Ele sabe disfarçar muito bem. Ele é um santo hipócrita. Ele prega, ele canta, ele segue as regras, ele veste bonitinho, mas ele está perdido. Então não podemos julgar os nossos jovens que saíram da igreja. Não podemos condenar aqueles que se extraviaram, os pecadores sinceros, porque esses são mais fáceis de ser resgatados do que aqueles que permaneceram. A história nos diz que este filho mais novo estava vivendo um ato de insanidade mental. O pecado neutraliza o raciocínio lógico, a ponto de nós não sabemos mais o que estamos fazendo, onde estamos, ou as consequências das nossas escolhas. Todo abandono de Deus é um ato de insanidade mental. Está fora de si todo aquele que busca a felicidade longe de Deus. O filho descobre que o lar não é um lugar tão ruim assim. Você viaja, você trabalha fora, você conhece lugares, você prega em outros lugares, e as pessoas nos recepcionam da melhor forma possível. Eu viajo bastante, a igreja me recepciona com banquetes, e eu fico muito feliz e satisfeito, e vou degustar a culinária diferente de cada um dos irmãos. Alimento que me traz alegria. Mas sabe de uma coisa que eu descobri? Nenhum desses alimentos pode ser comparado ao alimento da minha mãe. Você sabe muito bem que mora distante, a alegria que nós temos em nosso coração quando voltamos à casa dos nossos pais. Nenhum feijão tem o sabor do feijão da sua mãe. Nenhuma comida é igual à comida de mamãe. O cheirinho da cama da sua mãe, talvez você já perdeu a sua, e se você parar para pensar, você já consegue imaginar e sentir o cheirinho. Eu falo com vocês aqui, e é como se eu estivesse no quarto dos meus pais. Quando eu paro o carro na frente da casa dos meus pais, eu geralmente bato na porta dizendo, chegou o homem da casa. E não importa a hora da noite. Eu abro a porta daquele quarto e me jogo no meio daquela cama. E eu falo para você como se eu estivesse sentindo esse cheirinho. Sabe por quê? A casa de papai e de mamãe é um lugar aconchegante. É um lugar seguro. A gente pode se sentir bem. A gente pode se sentir feliz em qualquer lugar. Mas nenhum lugar vai ser semelhante à casa do pai. O filho descobre que um país distante não é o seu lar. Que a casa do pai não era tão ruim assim. Que por mais que ele tenha se divertido e tenha tido alguns momentos de prazer, a casa do pai ainda era o melhor lugar para ele. Ele descobriu que havia perdido o seu status de filho, porque ele partiu para ser ele mesmo.
e descobre que a nossa identidade não é encontrada à distância. Alguns saem da igreja pensando: eu vou viver a tão sonhada liberdade. Eu quero ser eu mesmo, chega de seguir uma religião dos meus pais. Eu sou adventista porque me disseram que eu tenho que ser assim. Eu guardo o sábado porque me disseram que eu tenho que ser assim. Eu quero viver a minha própria vida. Eu quero fazer a minha própria escolha. E correm, saem, vão viver dissolutamente. Mas descobrem que de fato a sua verdadeira identidade é na casa do Pai. Que a sua verdadeira alegria é permanecer no lugar de onde nunca deveria ter saído. Partiu para encontrar liberdade e se encontra algemado na sua falta de esperança. E então, caindo em si, esse filho decide voltar. E a Bíblia diz que ele volta, mas ele não volta para o lar. Ele não volta para a vila. Ele volta para os braços do Pai. Ele volta para o lugar mais seguro que ele poderia estar. Ele volta para os braços do seu paizinho, que o ama, que o espera, que o aceita, que não condena, que não julga, mas está disposto a salvá-lo. O pai vê a distância. Você não foi tão longe que não possa voltar. A Bíblia não diz que o pai espera o filho se aproximar. A Bíblia não diz que quando o filho chegou em casa, o pai o abraça. É como se o pai estivesse olhando à distância, de alguma forma estivesse o vendo, esperando apenas uma atitude, uma decisão, uma escolha, um desejo. E quando em seu coração ele decide voltar, então o pai aciona todos à sua volta para resgatar o seu filho. Por mais que você não tenha força para voltar, por mais que você tenha caído, se ferido e não consiga se levantar, se você desejar apenas em seu coração voltar, o pai corre ao seu encontro. O pai vai mover os céus, vai enviar anjos, vai conseguir pessoas para colocar no seu caminho, para segurar você, para levantar você, para trazer você de volta. Então você não foi tão longe que você não possa voltar. O pai corre, ato inapropriado para um ancião do Oriente, ato vergonhoso, humilhante, mas o pai não está preocupado com isso. Ele vai, ele corre, ele busca. Eu tive a alegria de acompanhar a história de uma jovem chamada Daisy. Um dia aquela jovem me encontrou no meio da feira de uma cidade que eu estava pastoreando e com suas pupilas dilatadas apertou minha mão forte como se fosse um homem e disse assim: o senhor, o pastor Mário Borges? Eu sim. É o senhor o novo pastor da nossa igreja aqui na cidade? Eu sim. Você é o pastor que vai me ajudar. Falei: amém. Eu preciso que o senhor vá na minha casa. Eu preciso de ajuda. Eu não sabia com o que eu estava falando. Até conhecer a história que eu estava lidando com a jovem que estava escravizada há mais de 20 anos na cocaína. E estava clamando por socorro. Uma jovem que era julgada pela igreja, julgada pela sua família, pela comunidade, mas que olha para um jovem pastor e vê a esperança de mudar de vida. Aquela jovem começou a me acompanhar em meu ministério. Começou a frequentar a igreja. E eu fiz uma loucura de 170 madrugadas de oração naquele lugar. E ela participou da madrugada de oração. E eu fiz na igreja um programa como esse que nós estamos realizando aqui no campo. Um programa de reencontro, onde nós iríamos oferecer às pessoas a graça abundante de Cristo Jesus. E ela participou desse programa. Eu batizei essa jovem. E eu tive que lutar contra a comissão para batizar essa jovem. Só que tem um detalhe. Ela tinha mais de 20 anos viciada na cocaína. E a minha experiência ministerial com essa jovem me ensinou muitas coisas. Ela teve algumas recaídas. Passou a me chamar de pai, embora quase da minha idade. Eu levei essa jovem para o centro de recuperação, ela fugiu. Ela sumia em busca de drogas, ia para a cidade a 300 quilômetros de distância. E acredite, Deus colocava pessoas no caminho que conheciam a mim, conheciam a história, e via em algum lugar, colocava no carro e trazia. Um dia fui buscá-la no meio de uma festa. Os policiais olharam para mim: pastor, homem de Deus, aqui não é lugar para você. Você está em busca da sua filha, né? Fica aqui, nós vamos buscar.
Eu vejo aquela cena, os homens armados trazendo ela no meio da multidão, colocando no carro, chamando a atenção dela. Mas um dia eu estava de madrugada na igreja em oração. Enquanto estavam ajoelhados orando, o telefone toca. E eu olho que era ela. E eu decidi atender no meio do culto, os irmãos sabiam da história. E ela me diz o seguinte: eu preciso de ajuda. Eu não quero ser assim. Eu tive uma recaída. Eu estou dentro de um motel. Eu saí com um homem porque eu tinha intenção de usar drogas, mas eu não queria me deitar com ele. Eu coloquei algo na bebida dele, ele está desmaiado aqui do meu lado. Mas eu não sei como sair daqui, me ajuda, pastor. Eu disse, mande a sua localização. E saímos juntos, eu e um evangelista. Eu nunca entrei em um motel. E quando eu cheguei na frente do motel, eu disse para o meu evangelista, eu não posso entrar nesse lugar. Meu carro também não pode entrar nesse lugar. Porque se eu entrar, não tem quem me defenda. Mas você pode. E eu quero que você entre. Se alguma coisa der errado, eu lhe defendo. E ele entrou. E você precisava ver aquela cena. Mas quando ele chega lá, ele encontra aquela ovelha, nossa, despida. Drogada. Desesperada, tentando mudar de vida sem ter força. E eu estava do outro lado da pista e observava aquela cena. O nosso evangelista saindo. Ele tirou o terno. Ele cobriu aquela jovem. Cobriu a sua vergonha. Abraçou ela. E trouxe até o carro para que a gente pudesse conduzir de volta para casa. E quando eu olhava aquela cena, eu fiquei imaginando Jesus abraçando ela. Jesus tentando cobrir os seus pecados para que ninguém mais apontasse, para que ninguém mais julgasse. A maioria das pessoas não querem voltar à igreja porque sente vergonha do que fez. Porque temem ser apontada, temem ser julgada, temem ser condenada. Mas o que nós precisamos compreender é que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então não importa o que você fez, não importa o quão longe você foi, o quão sujo você está, a graça de Cristo cobre você. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, para quem mais pecou aqui nesse auditório, é para quem Deus mais concede perdão nesta manhã. Para quem mais tem pecado, é para quem mais Deus dispensa perdão. Você pode viver livre novamente. Você pode desfrutar da graça de Cristo Jesus. Aquela jovem me ensinou muito sobre a graça de Deus. Em outro momento, eu chego na casa dela revoltado porque ela tinha tido outra recaída. E como ser humano, olhei para ela e disse, você não merece o que eu estou fazendo por você. Eu estou me expondo minha família, meu ministério, capaz de acabar com minha vida por sua causa, mas você não se tem exportado com isso. Olha o que você fez de novo. Ela se aproxima do carro chorando. Olha para mim e diz, pastor, o senhor não prega na igreja de que salvação é pela graça, de que é Jesus que nos salva. Eu sim, o que é que isso tem a ver? Ela olha para mim e diz assim, nós vamos nos encontrar no céu, pastor. Porque Deus e eu sabem que eu não quero ser assim. Eu não consigo, pastor. Eu choro todas as vezes que eu caio. Eu queria ser diferente. Eu queria ser uma pessoa normal. Mas eu não consigo. Por favor, pastor, não desista de mim. A Daisy me fez experimentar a maior experiência do ministério. E ela não é a única experiência que eu tive de pessoas que eu batizei e que talvez se eu deixasse para que alguns decidissem, o batismo não aconteceria. Eu não sei como que vai acabar a história da Daisy. Eu disse para ela diversas vezes que ia fazer o velório dela. Ainda não fiz. Mas eu não vou me espantar em encontrar a Daisy no céu. Porque em 3 anos que eu passei perto daquela jovem, eu vi um coração sincero gritando por socorro. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que não consegue sozinho.
Tem filhos que terão que ser lançados pelo telhado. Tem alguns que estão tão distantes que precisam ser carregados. E temos aqui em nosso meio o coração tão ferido, tão fechado que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Talvez nem prestar atenção mais a uma mensagem como essa. E embora você pode resistir à voz do pastor, você é incapaz de resistir à voz do Espírito Santo. O Pai te espera. O Pai continua de braços abertos para você. E Ele vai fazer tudo o que for preciso para trazer você de volta. Quando aquele filho chega, ele recebe um anel de sinete, vestes novas, sandália nos pés. O pai devolve a ele aquilo que simbolizava autoridade. O mesmo que acontece com José do Egito quando foi admitido como faraó, por faraó como governador. Ele recebe o anel, símbolo de autoridade. Você não é aceito como um servo. Embora aquele filho clame: Pai, se possível, trata-me como um dos teus servos. Ele não quer ficar distante, pelo menos como um servo. O pai o abraça, o aceita como um filho. Ei, existe um Deus à sua procura. Não importa qual fase você se encontra. Não sei se você tem experimentado a tragédia da perda. Não sei se você tem percebido a insistência da busca. Mas uma coisa eu tenho certeza: todos nós precisamos experimentar a alegria do reencontro. Essa é a história da humanidade. Essa é a minha história. Essa é a sua história. A Bíblia conta acerca de um mundo que foi perdido, sequestrado pelo inimigo. Um mundo que experimentou a tragédia da perda. Mas mostra também o Filho de Deus, Jesus Cristo, que sai do seu trono de glória. Não usou com usurpação seu próprio Filho de Deus, mas assume a forma humana, vive entre nós, para buscar e salvar aquele que estava perdido. E sabe qual é a maior alegria de Cristo Jesus? É abraçar você na eternidade. Então não importa o que aconteceu na sua vida, não importa as decepções que você experimentou, você pode voltar. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte para a casa do Pai. Porque, mesmo que você se sinta perdido dentro ou fora da igreja, o que você precisa guardar em seu coração é que existe um Deus que está à sua procura. E Ele está convidando você a voltar nesse momento. Ele deseja devolver a você o status de filho. Você é filho e não servo. A igreja pode ter machucado você. A igreja pode não ter, talvez, aprendido a lidar com o seu erro. A promessa da visita não aconteceu. A única vez que você recebeu a orientação de alguém em casa foi para falar acerca da sua disciplina eclesiástica. Mas você precisa trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Volte para o lugar seguro. Volte para a casa do Pai. Volte para os braços de Deus. Porque você é filho. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Que esta mensagem fique gravada em seu coração. E que durante essa semana, de alguma forma, você entenda que você precisa voltar. E não se engane. Nós podemos contemplar o milagre da salvação aqui nesta semana. Portanto, ore. E dê espaço para que o Pai faça o trabalho de buscar e salvar aquele que está perdido. Eu não sei se você conhece alguém que está fora da igreja. Se você tem um filho que está distante. Se tem alguém que você tem orado. Ou se talvez você mesmo se sinta perdido.
Mas eu quero me ousar a fazer um apelo aqui nesta manhã. E eu queria que você viesse aqui, porque para mim é impossível pregar esses sermões sem lembrar das pessoas que eu amo e que eu gostaria que retornasse. Eu tenho um irmão chamado Márcio que está fora da igreja. Falta ele. E quando eu prego esse sermão é como se eu estivesse olhando para ele na minha frente. Esses vídeos que nós temos compartilhado eu mando para ele todos os dias. Ele não fala nada. A mensagem está chegando. E eu quero ter a alegria de batizar o meu irmão. Eu quero ter a alegria de trazê-lo de volta. Porque eu quero ver minha família no céu. E eu tenho batizado muitos jovens, muita gente. Mas nada vai ser semelhante ao batismo do meu irmão. Você tem alguém que você queria apresentar no altar? Eu queria que você se aproximasse aqui. Eu quero orar pelo retorno dessa pessoa. Eu quero orar para que Deus, Ele cumpra o seu propósito. Porque mesmo que embora Ele tenha decidido viver uma vida diferente, Deus não desistiu desse filho. E o sonho de Deus é que ele volte para casa. É que ele volte para o lar. É que ele volte para os braços do Pai. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta mensagem. E obrigado, Pai, porque nós percebemos o quanto a sua graça é abundante em nossa vida. Tem muitos filhos que precisam voltar. Tem muitos filhos que se extraviaram. Tem meu irmão, tem filhos desta casa. Tem amigos. Tem pessoas que assentaram no banco de nossas igrejas. Está faltando, Pai, uma voz no coral. Está faltando um levita no nosso ministério de louvor. Tem um banco vazio na igreja. Mas louvado seja o teu santo nome, porque também tem um lugar reservado no céu. O Senhor está movendo o céu, preparando a programação toda especial, pensando nesses filhos. Obrigado porque o Senhor não desiste, Pai. Ajuda esse teu filho a entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Faça ele entender que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A mágoa, o ressentimento não vai conceder a salvação. Que ele possa perdoar os erros que a igreja cometeu com ele. Perdoar talvez a promessa que não foi cumprida. A forma que lhe trataram. Ignorar tudo isso e voltar para os braços do Senhor. E ao chegar aqui, que ele seja abraçado como esse filho pródigo. Que a graça de Cristo o cubra. E que ele receba o símbolo de autoridade e o status de filho novamente. Que teu Santo Espírito alcance cada um desses filhos que estão distantes. Que esta mensagem alcance cada coração. É que durante essa semana nós possamos contemplar milagres em nossa vida e na vida daquelas pessoas pela qual nós estamos orando também. Abençoe esse dia, nossa vida e nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém.